Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui mais uma vez trazer uma participação da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. A nossa lição é a lição da CPAD, com o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Pois bem, meus amados irmãos, esta lição é a lição 9 para ser ministrada em dia 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelado. O textual diz: o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, versículo 5. A verdade prática. Deus revelou um mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O nosso texto bíblico está em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Não vou ler o texto bíblico, mas está aí em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 a 13. Vou aqui tomar a leitura do comentário e resumir. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então vemos que ele foi pré-estabelecido na eternidade e como foi revelado na nova aliança. Então vamos ver aqui no decorrer do comentário, nestes tópicos, que é muito interessante nesse ponto de vista do nosso comentarista, pastor Douglas Batista. Então, esta apresentação do que é mistério. Nós encontramos na palavra de Deus e no livro de Champlin, PhD de Champlin, na página 310 e 311, a gente encontra este estudo bastante explicado, bem explicado. Então está na PhD de Champlin, no volume 4, página 310. Então eu anotei aqui para ficar melhor a compreensão do que significa mistério na visão de Paulo e em que sentido ele falou dos mistérios. Então, mistério da cegueira de Israel, falar em Romanos capítulo 11, versículo 25, que é basicamente relacionado ao que Isaías
capítulo 6, versículo 9, onde Isaías profetiza dizendo que, na verdade, o povo de Israel estava vendo, mas não percebendo, estava ouvindo, mas não entendendo, fazia parte desta cegueira. Então, esta cegueira é um projeto divino. E aqui Paulo, no capítulo 11 de Romanos, versículo 25, ele dá um esclarecimento para essas dificuldades que a nação de Israel teve, em que, mesmo diante de grandes maravilhas, prodígios realizados por Jesus, mesmo diante de provas com manifestações angelicais a respeito da ressurreição de Jesus, foi melhor para Israel se agarrar com as mentiras de Roma, com as invenções para justificar o desaparecimento do corpo de Jesus do túmulo. Então eles preferiram argumentar e se aliar aos presunçosos e mentirosos soldados de Roma. Então vemos que fazia parte desta cegueira. Fala também no mistério do reino dos céus, Mateus 13, versículos 3 a 50. O mistério do arrebatamento, ensinado por Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, dos 51 e 52. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Então, aí ensinado sobre o mistério do arrebatamento. Já estava apresentado por Deus desde a eternidade, mas estava oculto, melhor dizer. Estava oculto desde a eternidade, mas apresentado no ministério de Cristo. Então Deus levanta Paulo com mais exclusivismo para que essa obra dos mistérios que estava oculto pudesse ser revelado. O mistério da igreja, o corpo místico, Efésios capítulo 3, que é o texto bíblico que está na lição, do versículo 1 a 11, e Romanos 16, 35, Efésios capítulo 5, 26 a 32. E também o mistério de Cristo como a plenitude encarnada da Deidade, em quem habita toda a sabedoria divina. Colossenses 2, de versículo 2 ao 9, e 1 Coríntios, do versículo 2 ao 7. E o sexto mistério da iniquidade, o mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, 8, e Mateus 13, versículo 33. São partes divisíveis aí destes mistérios que estavam ocultos, mas que foi revelado. Nós observamos também
que aqui no ponto 3 da nossa lição, no ponto 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. No ponto 3, estou dando um saldo aqui para o ponto 3, tópico 3. Quando fala o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano, para que o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então vemos que estes mistérios, aqui o comentarista fala de beneplácito, que já falamos em uma das lições deste trimestre. Beneplácito, que quer dizer aprovação régia de autoridade de instância superior. Acordo firmado, geração de um decreto. Então, quando a gente observa o poder dessa expressão, o que esse termo significa? Quando se fala de aprovação régia de autoridade, geração de decreto, acordo firmado, em Salmos 2, versículo 7, tem ali uma presença muito importante naquele versículo que está ligado completamente com esta visão do que Deus estava pretendendo na eternidade manifestar, para que no decorrer dos séculos vindouros, quando a sua obra, a obra da criação, e quando a obra da criação contraísse com o pecado, com a desobediência do homem, nós estamos aprendendo que Deus, ele nunca foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Deus, na sua onisciência, já sabia que toda a sua criação se complicaria com o pecado, com a desobediência do homem. Então, o que Deus estava pretendendo já na eternidade, e quando Ele revela que a segunda pessoa da Trindade fosse seu filho e que ele seria o Pai, então naquele decreto do Salmo 2, versículo 7,
quando o salmista está dizendo, recitarei um decreto, quer dizer, eu recitarei. Então, o salmista está sendo inspirado a recitar algo que já havia sido citado na eternidade. Fala de um decreto criado na eternidade. Então, esse decreto criado na eternidade é que deram princípios a toda esta formação de mistérios que veio ser revelado no tempo da graça. O que faz a gente compreender o que é graça, o que é esse tempo da graça, está tudo envolvido dentro das situações destes mistérios. Então, o mistério do arrebatamento, o endurecimento do coração da nação de Israel concernente a Cristo, e a forma da sabedoria de Cristo, a forma de compreender que cada palavra dele era puramente vida, tudo isto faz parte deste mistério revelado. Então, o comentarista também disse que muitos dos profetas do Antigo Testamento escreveram a respeito, como aqui nós anotamos, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Isaías, capítulo 11, versículo 10. Lá está falando, a raiz de Jessé posta por pendão dos povos. E no capítulo 60, versículo 1 a 3, as nações caminharão na tua luz. 49, versículo 6, também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então vemos que Deus, ele usar, apesar de Deus ter inspirado os profetas da Antiga Aliança a falar algo a respeito do trabalho divino com referência aos povos gentílicos, eles não compreendiam de que forma isso deveria acontecer. Estavam falando e escrevendo, profetizando, mas em si eles não sabiam de que forma isso deveria acontecer. E quando Isaías vai falar sobre o Messias, que seria um homem sofredor, homem de dores, então ele fala de mistérios que, como vendo que seria esse Messias o remidor de Israel, mas como sofredor,
como sendo ele um sofredor e homem de dores, pudesse ser quem redimia e quem dava toda a redenção para Israel. Como trazer a paz se é um homem de dor, sofredor? Quem olhasse para ele não via nada que pudesse desejar. Então, estavam escrevendo e profetizando sobre casos que eles não entendiam. Malaquias 1:11, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então vemos aí estas importantes palavras sobre os mistérios. No segundo ponto, vamos aqui no segundo ponto, para nós concluir. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. E nós, quando lemos a respeito destes episódios, quando Paulo está explicando que não recebeu de homem algum, em Gálatas capítulo 2, está dizendo que depois de 14 anos é que ele voltava novamente em Jerusalém. Houve um período antes, parece que é em Gálatas, no capítulo 1, ele, assim que se converte a Cristo, ele vai para a Arábia. E ele permanece na Arábia e depois volta e fica em Damasco. E só depois de 3 anos é que ele vai a Jerusalém. E parece que nesse período ele fica 15 dias com Pedro. 15 dias. E após estes 3 anos, quando ele havia ficado 15 dias com Pedro, ele fica ausente por volta de 14 anos. Então, ao todo, aí, Paulo está distanciado dos apóstolos, dos demais apóstolos, por um período de 17 anos. Então,
neste período de 17 anos, quando ele está ausente da presença dos demais apóstolos, ele está recebendo, tanto ministrando quanto também recebendo de Deus. Mas é explicado também por Paulo que para este trabalho, para este método da apresentação dos mistérios divinos, ele já havia sido separado desde o ventre de sua mãe. Então nós entendemos aí que quando Paulo está ministrando para a igreja, é apresentado que Paulo tinha uma personalidade espiritual muito forte quando se trata deste paralelo da transição desse projeto de Israel para a igreja. Então, quando Paulo vem falando de igreja, da obra, da salvação, desse projeto que era para alcançar o povo gentil, os ensinamentos de Paulo têm bases de princípios ligados ao Antigo Testamento, mas que apresentava a graça e o favor divino e, ao mesmo tempo, Paulo entendia a grande necessidade de deslocar do centro cerimonial das leis judaicas, porque ele entendia que se valorizasse o cerimonial, estaria desprezando o sacrifício vicário de Cristo. Então, como no caso da circuncisão e outras guardas do cerimonial da lei, não fazia parte de beneficiar a fé que apresentaria salvação ao povo gentil. Então, são mistérios que, na verdade, Paulo foi capacitado por Deus. Então, no decorrer destes momentos em que estivermos na escola bíblica dominical, discorramos ponto a ponto, que possamos entender e ter, assim, uma boa aula. E eu convido você a participar deste vídeo e fazer também seu comentário e compartilhar com outros aí esta visão que penso eu servir de auxílio para os professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida.